Fala, torcida que canta e vibra, estamos aqui novamente nesta sexta-feira trazendo aí mais um vídeo no canal com essas últimas informações e a repercussão dessa derrota do Palmeiras nesse primeiro jogo das semifinais da Copa Libertadores para a equipe da LDU. Além disso, estou trazendo um corte aí da ESPN onde Zupac e André Kfouri analisam e já projetam um duelo contra a equipe do Cruzeiro neste domingo, onde o Palmeiras precisa vencer para continuar na liderança do campeonato. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. E eu quero saber de você, meu caro André Kfouri, que maratona, né, do Palmeiras. Pegou o Flamengo, aí tem a LDU, jogo fundamental com o Cruzeiro para ter a volta. Como é que você imagina esse duelo com o Cruzeiro nessa sua curiosidade da escalação? Pois é, dá para abandonar uma rodada do Campeonato Brasileiro em nome de ter mais força para buscar um jogo épico e uma eventual classificação na Libertadores? Não dá, né? Porque a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro com o Flamengo e, por que não, com o Cruzeiro ali perto também, em relação a matematicamente ainda é possível, ela não permite que o Palmeiras desperdice pontos. Não permite que o Flamengo faça a mesma coisa, mas são situações distintas agora, né? O Palmeiras teve uma viagem mais desgastante, um jogo na altitude, uma derrota contundente. E tem a possibilidade, é claro que tem, e precisa acreditar nela, de transformar tudo isso numa classificação heróica no jogo de volta. Mas a gente pode estar há mais ou menos uma semana, se o Palmeiras não conseguir dar a volta na LDU e, entre aspas, poupar muita gente ou dispensar o jogo com o Cruzeiro, a gente pode estar mais ou menos uma semana de uma situação em que o Palmeiras não terá mais a Libertadores e ficou para trás no Campeonato Brasileiro. É um dilema muito grande. A minha impressão é que a comissão técnica do Palmeiras vai fazer o que diz o manual, digamos assim. Vai olhar muito bem do ponto de vista físico, fisiológico, médico, quem tem condições de esticar a corda um pouco nesse jogo com o Cruzeiro. A gente não pode esquecer que seria mais um jogo em sequência dos titulares, porque os titulares já jogaram no Rio de Janeiro no fim de semana. Sim. Então nós estaríamos falando de aqueles que atuarem em 4 partidas, são, assim, num curto espaço de tempo, 4 jogos da máxima intensidade, da máxima exigência. Mas a minha impressão é que a comissão técnica do Palmeiras vai olhar, vai tentar descobrir quem são esses jogadores. É claro que aqueles que estiverem mais desgastados serão poupados e eu suspeito que não serão poucos jogadores poupados contra o Cruzeiro, num meio a meio para tentar se manter nessa posição na classificação do Brasileirão e não perder força para a volta contra a LDU na semana que vem. Zupac, eu quero te ouvir também, mas antes a gente vai colocar uma tela que mostra o Palmeiras muito bem no Brasileiro, sem dúvida, mas com enormes dificuldades nos enfrentamentos da ponta, né? Ele não tem um bom retrospecto contra times do G6. São 8 jogos até aqui, apenas uma vitória, 2 empates, 5 derrotas, 20,8% é o aproveitamento, gols marcados 5, gols sofridos 10, é o 7º pior desempenho, empatado com o Ceará. Quero te ouvir um pouquinho sobre o valor desse jogo, que a gente sabe que é tamanho, mas nessa avaliação que o Abel vai ter que fazer sobre a condição de cada atleta que tem. Pois a derrota como ela aconteceu para a LDU, ela muda completamente a ideia que a comissão técnica tinha para esse jogo, né? Porque administrar esse jogo do Cruzeiro era parte do processo, né? Para você ter os 2 jogos da LDU de maneira forte, mas a maneira que o Palmeiras perdeu para a LDU, a derrota para o Flamengo no final de semana e o risco dos 2 campeonatos, como bem disse o André, tornam o jogo do Cruzeiro muito menos administrável. Mas, ao mesmo tempo, você tem que administrar. Então, é de fato uma encruzilhada nesse sentido. Não vejo como o Abel repetir a escalação, por mais importante que seja, por mais valioso que seja o Campeonato Brasileiro, por maior que seja o risco de você enfrentar o 3º colocado, tendo o Flamengo na sua cola, empatado no número de pontos, só atrás no número de vitórias.
mesmo entendendo o peso desse jogo, não tem como o Abel repetir a escalação. Ele não vai repetir a escalação, ele vai ter que mesclar. Para mim, isso é um ponto claro. E aí a questão é o quanto o elenco do Palmeiras vai segurar um enfrentamento contra o Cruzeiro, um time da competitividade do Cruzeiro, que já viveu o seu melhor momento no campeonato, é verdade. O segundo turno do Cruzeiro é um pouco menos consistente do que o primeiro turno, mas é um jogo muito difícil. É um Palmeiras que vem pressionado, não só pelo Brasileiro, mas também pela Libertadores. A gente, nos últimos meses, né, a gente tem tratado o Palmeiras de maneira muito justa como um time em viés de alta indiscutível. Esse time vem de 2 derrotas consecutivas, as 2 que ele não poderia ter. Então eu estou curioso para ver o reflexo disso no jogo de domingo. E em relação a estatísticas, a gente mostrou uma tela com equipes que conseguiram, né, dar a volta em derrotas semelhantes à do Palmeiras contra a LDU. Tem um número que para quem leva com mais importância esse tipo de coisa, o futebol muitas vezes não respeita essas sequências, mas o momento atual do Palmeiras é assim. Dirigido pelo Abel, o Palmeiras jamais virou um confronto na Libertadores e na Copa do Brasil. As viradas só aconteceram em jogos de mata-mata no Campeonato Estadual. Seja na Libertadores, seja na Copa do Brasil, sempre que o Palmeiras saiu perdendo no mata-mata, ele não conseguiu se classificar. E agora não é nem uma questão de estar perdendo, é estar perdendo por uma diferença de gols muito expressiva. Isso não significa que, né, aquilo que é improvável não possa acontecer na semana que vem aqui em São Paulo, mas, além de tudo isso, essa diferença de gols torna ainda mais improvável que o Palmeiras prossiga na Libertadores. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Rafa. Boa tarde aos fãs das fãs do esporte. Eu acho que quem está tentando entender é o Abel. Porque o Abel sempre foi um técnico que, na hora decisiva, na hora de tomar a decisão de escolher entre fazer um jogo seguro, até mais defensivo, ou mais ousado e mais agressivo, sempre escolheu pelo jogo mais seguro. Nunca foi um cara de correr riscos. Mas, encantado pelo futebol encantador que o Palmeiras jogou em algumas das últimas rodadas, fazendo muitos gols, ele tomou a decisão de ousar em Quito. O meio-campo não marcou nada, o time dele parecia um time de outro técnico, uma bagunça enorme, e eu acho que o Abel, quando foi descansar, foi pensando: por que eu fiz isso? Por que eu contrariei as minhas principais convicções? Mas ele vai ter que manter essas convicções do jogo de volta, que o Palmeiras precisa de, no mínimo, 3 gols. Rafael Marques, também iniciaremos a sua participação ligando rubro-negro e verde. Os 2 times mais fortes hoje do futebol brasileiro, não à toa, andam dividindo as conquistas nas últimas temporadas e ponteiam o atual campeonato brasileiro. O Vitor Birner acabou de dizer que o Abel esqueceu um pouquinho das suas origens ou da sua filosofia mais conhecida. Não seria também, Rafael Marques, porque mais do que nunca ele tem fartura de qualidade no elenco do Palmeiras, acabou querendo jogar um futebol diferente e quebrou a cara? Muito boa tarde. Boa tarde, Plihal. Um abração para você, para o Super Zé, para o Mestre Birner, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Equipe F. Sim, excesso de confiança, excesso de otimismo, muito conhecimento do potencial técnico do time num jogo no qual a técnica não era necessariamente a primeira valência a ser projetada, planejada para a partida em si. Eu sempre bato nessa tecla e parece uma coisa até cansativa, mas todo ano brasileiros jogam em Quito. 3 coisas são necessárias nesse momento para a gente pontuar. Primeira delas, Quito não é La Paz. A altitude de Quito não é um dano à biologia humana. Segundo aspecto, Quito é altitude, e altitude considerável, e, portanto, ela interfere na dinâmica do jogo. E de uns tempos para cá, os times brasileiros abdicaram de fazer treinamentos no local do jogo para poder ter aclimatação à velocidade da bola. E a terceira coisa, o Palmeiras deu foi sorte, porque ontem a sensação que eu tive vendo o jogo é que, depois dos 3-0, o time do Thiago Nunes sentou na vantagem. Chamou o Palmeiras: vem você para o meu campo, eu não quero mais, eu estou satisfeito com esse 3-0. E talvez tenha sido um erro, porque eu acho que a disputa, por incrível que pareça, como se trata do Palmeiras do Abel, ainda está em aberto, Plihal. Está em aberto, é evidente que está. Agora, Zé,
A gente mesmo falou ontem que o Palmeiras, muito provavelmente, quebramos a cara, venceria lá e aqui. Lá não só perdeu, como perdeu com ampla vantagem da LDU, 3 gols de vantagem. Você acha que pode ter acontecido um pouquinho de... Você acha que o Palmeiras pode ter subestimado a LDU? Boa tarde agora, né? Boa tarde a todos. Não, eu não acho que subestimou, não. Eu acho que a LDU mostrou que tem qualidades. O Thiago surpreendeu o Palmeiras. Nós falamos aqui antes, ontem mesmo, que no jogo contra o São Paulo, a LDU não veio fazendo a marcação como fez ontem, né? A LDU deu a bola para o São Paulo e o São Paulo conseguiu jogar. Ontem não, ontem a LDU fez a marcação-pressão. Tem o lance, acho que se eu não me engano, o lance do segundo gol, que mostra claramente a superioridade numérica dentro do meio campo. A equipe da LDU tinha três zagueiros atrás, 5 jogadores no meio campo, 2 jogadores, né, o Azulgaray e o Medina. O Azulgaray, que era o jogador que ficava mais entre os zagueiros, e o Medina junto com o Vijamil, eram jogadores que se movimentavam e aí tiraram as referências dos 2 zagueiros, tanto do Gustavo como também do Murilo, e aí teve a dificuldade, porque o Palmeiras não conseguia encontrar a marcação. Chegou um determinado momento que o Abel mudou para a marcação homem a homem, ele definiu, cada um pega um, e aí ficou uma loucura dentro de campo, que todo mundo seguia um, seguia outro, e aí a equipe da LDU teve tranquilidade para matar o jogo no primeiro tempo, né? No segundo tempo, como o Rafa falou, a LDU ficou atrás e esperou o Palmeiras para justamente tentar jogar explorando o contra-ataque. Eu acho que faz parte. Nós estávamos falando também do Flamengo contra o próprio Racing, né? Sobre o Flamengo tem um time melhor, vai jogar. Nós esquecemos que é uma semifinal de Libertadores, né? Nós esquecemos que a LDU tirou São Paulo, tirou Botafogo, foi o primeiro na chave do Flamengo. Mas o Flamengo não estava bem, mas foi o primeiro na chave do Flamengo, com méritos, e tem as suas qualidades. E ontem o Palmeiras não foi feliz, o Abel não foi feliz, eu acho que na formatação dos sistemas, né, táticos durante os 90 minutos, e eu acho que isso acontece, faz parte. Nem sempre você vai acertar. Mais sistema ou mais característica dos jogadores que entraram? Eu acho que sistema de jogo. As coisas estão intercaladas. Porque o que acontece? Se eles jogam com o Aníbal, né, normalmente o Aníbal entra para fazer um terceiro zagueiro. Justificativa para a não utilização do Aníbal é que ele está com problema na panturrilha, né? Sim. O Martínez é um jogador, talvez tecnicamente ele seja melhor que o Aníbal. Eu acho que para distribuição de jogo ele é melhor, mas o Aníbal é mais marcador. O Martínez ontem, o Felipe Anderson e o Rafael Veiga não estavam encontrando posicionamento. Chegou um determinado momento que o Piquerez estava marcando do lado direito. Ele saiu lá do lado esquerdo, ele seguiu o homem dele até o lado direito para depois se posicionar como um terceiro zagueiro. Então o Palmeiras teve muitas confusões táticas nesse sentido de acertar a marcação. O que ele fazia, o Thiago, ele deixava só o Azulgaray ali entre os zagueiros, então você tira a referência. Eu sempre falo que para zagueiro, quando você tem um jogador que se movimenta o tempo todo, é muito complicado. Você não sabe se vai, você não sabe se fica, né? Você não sabe se eu marco e o outro sobra. Então dava para você ver que tanto o Gustavo como o Murilo, eles não sabiam como fazia a marcação, como faziam a marcação em cima do Azulgaray. E depois o Medina, junto com o Vijamil, eram os jogadores que se movimentavam o tempo todo, e quando chegavam pelos lados com o Ramírez e também com o Quinteiro, esses caras entravam na área para finalizar. E a equipe do Palmeiras, perdida. O Veiga não conseguiu encontrar o posicionamento porque o Ramírez vinha por dentro, saía o zagueiro, né? Saía o Quinones, e aí o Ramírez se tornava mais um homem por dentro. Então o Kelvin... O Quinones era do Veiga. Sim. O Abel falou na coletiva. Mas só que ele não sabia se ele ia no Quinones ou se ele fechava no Ramírez. E o Vijamil era do Ramírez, né? E aí o Kelvin ficava na indecisão. Será que eu saio para fazer a marcação ou não? O Martínez, né? Talvez, por exemplo, com o Aníbal, o Palmeiras pudesse igualar a sistemação, né? Você faz o espelho, 3-5-2, 3-5-2, e aí você diminui os espaços e consegue jogar. Mas isso faz parte, eu acho que é um erro, né? O meio-campo não existiu, o que é muito raro no time do Abel. O Palmeiras, por conta de todos os erros que o Zé apontou, os jogadores do meio-campo ficaram perdidos. O meio-campo não protegia os lados do campo, principalmente o lado direito, o lado do Veiga. Estourou tudo no Kelvin, que fez uma partida ruim. Mas se o Giai tivesse entrado, não ia resolver.
e estourar tudo em cima do GI e muitas vezes 2 contra 1. É muito raro a gente... O Kelvin sentiu o jogo. Sentiu o jogo. É muito raro a gente ver um time chegar na linha de fundo contra o Palmeiras e não ficar cruzando, rolando bola para trás, para a entrada da área, para os jogadores finalizarem, ou para dentro da área, com os jogadores da LDU chegando de frente, porque o meio-campo não conseguiu marcar ninguém, não conseguiu roubar a bola, e aí é o pior. Quando você tem a dupla muito inspirada, Flaco Lopes e Vitor Roque, o Palmeiras com eles passou a jogar muito por dentro. Antes do Palmeiras do Abel era um Palmeiras muito mais defensivo, bola no Estevão pelo lado, e já foi assim contra os jogadores pelo lado, ou o time fechado do contra-ataque, passou a ser um time agressivo com muita associação por dentro. Então, por isso, tem lógica você ter o Felipe Anderson, ter o Veiga, ter o Andrés como segundo, todos vão associar. Mas se você não rouba a bola e não leva a bola à frente, não consegue sair jogando e não tem a bola no campo de ataque, você mata os seus atacantes, você tira o que eles têm de principal. Ou seja, a ideia do Abel de fazer isso e roubar a bola no setor do campo em que ele pudesse pegar a LDU aberta, não funcionou. É óbvio que quando você perde um jogo desses, você tem diversos responsáveis. Mas ontem, o grande responsável foi Abel Ferreira. Abel Ferreira é o grande responsável pelo Palmeiras ter sido campeão na Libertadores pela primeira vez com ele. É o grande responsável pelo Palmeiras ter sido campeão quando ganhou do Atlético Mineiro. É o grande responsável pela montagem de vários times do Palmeiras. É o grande responsável pelo erro de escalação contra o Boca Juniors quando o Palmeiras foi eliminado, porque depois ele muda o time do Brasileiro e fica claro que o time tinha que ter sido outro. Foi o jogo que o Wender se apresentou, né? Isso, contra o Boca, ou seja, ele é um técnico de muitos acertos, de alguns erros. Eu acho que de todos os erros que ele fez, quando a gente pensa de ideia de jogo, de pensar em algo e algo acontecer ou não acontecer na partida, ele nunca errou como ontem. E eu tenho certeza que ele está pensando nisso, eu tenho certeza que a noite deve ter sido pesada para ele. Mas eu também tenho certeza que ele acredita que pode virar. E eu acho, obviamente, que não é uma missão simples, mas se não fosse o Palmeiras, ou o Flamengo nesse caso, eu diria, acabou. Palmeiras e Flamengo teriam condições, no caso é o Palmeiras que joga, de virar contra a LDU, porque são 2 timaços. Vai ter que fazer um jogo quase perfeito no Allianz. Rafa Marques estava levantando o dedinho, ele quer falar também, quer participar. Diga, Rafa. Não, a questão que eu estou prestando atenção muito, né, no que o Birner e o Zé estão falando, o Prihal, e assim, eu acho que o jogo de ontem começou a ser perdido na estratégia. E eu não falo nem sobre a escalação, eu falo sobre estratégia de encaixe. Concordo. Porque notadamente o Thiago Nunes percebeu o seguinte: ele precisava encontrar a maneira mais provável de gerar a fragilidade no Palmeiras. E analisando as características dos jogadores do Palmeiras sem a bola, aqueles que mais contribuem na fase defensiva, aqueles que têm uma capacidade maior de contenção, sabia-se que a LDU iria tentar utilizar ao máximo, como sempre acontece, a história da velocidade da bola aérea e tal. Ele tinha que escolher um espaço através do qual fosse desenvolver os seus ataques. E aí ele percebeu que a chance que ele tinha era o lado direito do Palmeiras. Exatamente pelo fato do Kelvin ser um jogador mais oscilante na marcação, e pelo Veiga não ter hoje a intensidade que teve em outros momentos na carreira, para inclusive fazer melhor esse papel de recomposição. E aí, dentro dessa lógica, ele posicionou ali os jogadores mais insinuantes, os jogadores mais poderosos ofensivamente. E foi uma noite super inspirada do Brian Ramírez. Não fosse a expulsão lá nos acréscimos do segundo tempo, por uma agressão clara, e ele foi muito bem expulso, é bom que se diga, ele teria feito um jogo praticamente perfeito, inclusive quando ele faz as variações de posicionamento, vai para o lado direito e participa também no terceiro gol. Então, palmas para o Thiago Nunes, que soube explorar muito bem essa característica do jogo em si, pela marcação, pelo viés da marcação do Palmeiras. E estou com o Vitor Birner quando ele fala sobre a questão do Abel, embora eu entenda a dificuldade que seja para o treinador do Palmeiras nesse momento mexer no time, criar variações na formação, já que ele encontrou um encaixe bem competitivo, ofensivo e defensivamente, nesse 4-4-2, com o Felipe Anderson pela esquerda, com o Veiga pela direita. O Palmeiras se redescobriu jogando assim. E aí, mesmo sendo um jogo com peculiaridades, mesmo sendo uma semifinal de Libertadores, talvez ele tivesse um pouco de insegurança de fazer qualquer tipo de adaptação na escalação. Agora, na estratégia, o Palmeiras não esperava, viu, Birner, Prihal e Zé? O Palmeiras não esperava a LDU fazendo a marcação alta e com 5 finalizações antes dos 13 minutos. Isso assustou o Palmeiras. Para mim, ficou claríssimo no jogo de ontem. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Cruzeiro, que é o próximo adversário do Palmeiras neste domingo, às 20h30, em partida que será disputada no Allianz Parque. Estou aqui trazendo a tabela antes de iniciar a 30ª rodada do Brasileirão. Como podemos ver,
Palmeiras líder do Brasileiro, 28 jogos, 61 pontos. O Flamengo vem logo atrás com a mesma pontuação, porém o Palmeiras tem uma vitória a mais. Já o Cruzeiro na terceira colocação, com um jogo a mais em relação ao Palmeiras, 29 jogos, 56 pontos. Ainda sonha com um possível título brasileiro. Estou trazendo um recorte aqui dos últimos 5 jogos da equipe do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Desses 5 jogos tem uma vitória, uma derrota e 3 empates. O último jogo do campeonato que eles jogaram foi contra a equipe do Fortaleza no Mineirão e venceram pelo placar de 1-0. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos entre Palmeiras e Cruzeiro. Desses 5 jogos são 3 vitórias do Verdão, um empate e uma derrota. Essa derrota foi no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, onde o Palmeiras jogou lá no Mineirão e perdeu pelo placar de 2-1, ali às vésperas da viagem para o Mundial. Enfim, jogo de grande importância para o Palmeiras se quiser se manter ainda na liderança do Campeonato Brasileiro, mesmo após essa grande derrota que sofreu contra a LDU no primeiro jogo da Libertadores das semifinais pelo placar de 3-0. Vamos ver como o Abel vai preparar esse time, até porque o Flamengo joga já neste sábado contra o Fortaleza, que não está ganhando de ninguém. Tudo indica que será rebaixado. Apesar do jogo ser lá em Fortaleza, um campo mais difícil para o Flamengo, se eles conseguirem uma vitória, vai pressionar o Palmeiras ainda mais em ir com sua força máxima nesse jogo contra o Cruzeiro e deixar a Libertadores para resolver de se pensar somente de segunda-feira em diante. Já nessa questão do jogo da Libertadores, um aspecto negativo, eu estava observando dos últimos 13 jogos do Palmeiras, somente em 2 partidas o Palmeiras não levou gol, que foi o jogo contra o Sport e também contra a equipe do Vasco. Todas as outras partidas o Palmeiras ao menos levou um gol. E nesse jogo contra a equipe da LDU, quinta-feira, na próxima semana, o Palmeiras não pode sofrer nenhum gol. A equipe da LDU é uma equipe rápida e o Palmeiras, como vai ter que abafar, fazer pressão o tempo todo, vai ter que ter muito cuidado, muita competência, fazer um jogo perfeito para, quem sabe, ainda sonhar com uma classificação para a final da Libertadores. Mas até lá, o Palmeiras tem que ganhar da equipe do Cruzeiro se quiser se manter na ponta do Brasileirão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Avante palestra!